Saudações em Cristo! Eu sou o pastor Manuel Cano, seja bem-vindo ao canal EBD Capacitar. O nosso canal tem o propósito de auxiliar professores, superintendentes e pastores a aperfeiçoar o seu ministério na Escola Bíblica Dominical. Toda semana neste canal vamos dar várias dicas pedagógicas e de gestão que o ajudarão a aprimorar o seu trabalho na Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre o tema retroprojetor. Isso ainda é útil à EBD? A maioria das nossas igrejas já adquiriu pelo menos um projetor de multimídia. Os antigos retroprojetores foram colocados em muitos lugares num canto e parecem ter perdido toda a utilidade. Algumas igrejas têm doado, vendido seus antigos aparelhos. Apesar de parecerem obsoletos, eu estou fazendo esse vídeo para alertar que os retroprojetores continuam sendo muito úteis, tanto à EBD quanto à igreja, e por isso não devem ser descartados. O retroprojetor ele não tem muitos recursos que tem o data show ou o projetor de multimídia. Ele não exibe filmes, ele não pode abrir arquivos do computador, também não tem som, né? Mas ele ainda pode ser usado de muitas maneiras úteis no ministério da igreja. Então, nesse vídeo, quero chamar a sua atenção que ainda podemos usar o retroprojetor de maneira criativa, tanto na EBD quanto na igreja. Primeiro uso é nas classes que não tem o projetor de multimídia, né? Então, nessas classes que não tem o projetor de multimídia, pode-se usar muito bem o retroprojetor para colocar esboços de lições, estudos bíblicos, mapas, ilustrações. Esse é o uso normal do equipamento nas classes quando e onde não existe um equipamento melhor. Então, não é porque existe um aparelho top, que é o Data Show, que o retroprojetor não pode ser usado numa classe que não tem o Data Show, né? Então, podemos também, o segundo uso é usar o retroprojetor para projetar cânticos infantis. Ele pode ser, então, muito útil na abertura com as crianças, grava-se transparências, inclusive coloridas e com alguma ilustração para cada cântico, e esses cânticos então são projetados para que as crianças possam ter o seu momento de adoração. Pega-se essas transparências, arquiva-se numa caixa ou numa pasta por ordem alfabética, e assim quando um cântico for solicitado é fácil ir lá, achar o cântico, usar, depois colocá-lo novamente no lugar. Versículos para memorizar. Há muitos versículos que nós usamos muitas vezes, corriqueiramente na escola dominical. Por exemplo, os versículos do livro Sem Palavras, do plano de salvação, o versículo-chave de cada lição de uma série que estamos fazendo. Pode-se gravar também uma série de versículos de A a Z e decorar na escola bíblica ou com as crianças. Então, esse uso é um uso muito bom que se faz do retroprojetor. Também pode-se arquivar os versículos por ordem alfabética e achá-los de uma maneira fácil e simples. Teatro de sombras. Nós podemos usar o retroprojetor de uma maneira prática e simples para fazer o teatro de sombras. Duas pessoas ficam atrás de um biombo com o retroprojetor, e então sobre a área de projeção vão colocar figuras de papel recortadas, suspensas por palitos, e então vão projetando ali os personagens, os quadros de uma história bíblica, enquanto o professor conta a história. Alguns mais criativos podem fazer as sombras de objetos, animais e pessoas com as próprias mãos. Um outro uso para o retroprojetor é a elaboração de cartazes. Pode-se usar então o retro para projetar numa cartolina um cartaz, e depois então com o lápis se risca rapidamente e depois pinta-se esse cartaz
é uma maneira simples e barata de fazer cartazes. Podemos também traçar cenários para flanelógrafos. Você grava a figura de um cenário numa transparência, por exemplo, um palácio, uma casa, o templo, um poço, uma praça, são cenários que serão usados no seu flanelógrafo. Então, grava-se na transparência, projeta-se sobre uma flanela branca, risca-se, né, e depois então com giz de cera pinta-se esse cenário e você vai criar de uma maneira simples e fácil muitos cenários para o seu flanelógrafo. Painéis. Você já fez peças teatrais na sua igreja, ou então programas especiais? Você, puxa, se nós tivéssemos aqui um grande painel, mas é tão caro para imprimir, para usar uma vez só. Então é possível nós montarmos um painel de pano branco ou de papel, projeta-se a imagem com o retroprojetor, risca-se o painel e depois então pinta-se esse painel e nós teremos um painel maravilhoso para peças teatrais ou programas especiais na igreja. Mural nas paredes. As classes podem ser decoradas com pinturas nas paredes. É só projetar as gravuras ou desenhos infantis com o retroprojetor. Com lápis você risca na parede, depois usando tinta látex branca e bisnagas de coloração de várias cores, você vai misturar vários potes de cores diferentes e depois então vai pintar essa gravura na parede. Aí vai ter um lindo mural, vai fazer uma surpresa para os seus alunos. Mas note, não faça isso sem antes pedir autorização para o seu pastor. Não faça uma surpresa para o seu pastor, apenas para as crianças. Então, isso é um uso criativo. Alguns têm usado esse método até para pintar gravuras, pinturas nos batistérios. Letreiros nas paredes externas. Você pode, se você tem um templo ou uma congregação que não tem um letreiro com o nome da congregação, os horários de culto, etc., você pode gravar uma transparência, depois você projeta à noite com o retroprojetor lá no muro ou na parede frontal da congregação, e então vai lá, risca. No dia seguinte você volta durante o dia e o mesmo processo, pega lá a tinta látex, mistura várias cores e vai pintando esse letreiro do modo como você quiser. E o letreiro vai ficar um letreiro bonito, com qualidade, e vai evitar despesas com letristas. Não vale a pena comprar um retroprojetor, pois a tecnologia está ficando para trás. Mas ainda deve levar algum tempo até que todas as nossas classes tenham um exemplar do multimídia. Então, enquanto isso não acontece, aquela antiga máquina chamada retroprojetor pode ainda ser muito útil e criativo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado para despertar a sua criatividade, que tenha sido útil para o seu ministério. Se quiser aperfeiçoar o seu trabalho de professor, superintendente de escola bíblica dominical, inscreva-se aqui no nosso canal e toda semana postaremos novos vídeos que vão ajudá-lo a aperfeiçoar o seu ministério. Ajude-nos também a dar maior visibilidade a este canal e abençoar outras pessoas. Dê o seu like, compartilhe com outros professores, com outros pastores. Eu vou então me despedindo por aqui. Deus o abençoe. Na semana que vem teremos mais um vídeo. Um grande abraço e até mais.